E aí, pessoal, e reacendeu Douglas Costa, exatamente isso, vamos falar sobre ele mais uma vez. O negócio não para, o tempo não para. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com um investimento de R$67. Não perca esta oportunidade, está aqui no link, tanto na descrição como no primeiro comentário deste vídeo. Pois é, reacendeu o assunto Douglas Costa no Grêmio. E como reacendeu? Reacendeu em cima de um novo contato tricolor, buscando, sobretudo, entender o futuro de Douglas Costa, o que aconteceu nesses dias de certa calmaria. Hoje, no programa Atualidades Esportivas da Rádio Bandeirantes, todos os dias, segunda a sexta, das 4 às 6, com Wagner Martins e Sérgio Boas e toda a equipe da Band. Wagner Martins trouxe a informação. O Grêmio retomou as conversas com Douglas Costa. O que a gente pode imaginar a partir daí? Na Itália, se fala em saída de Douglas Costa da Juventus, ele que tem contrato com a Juventus até a metade do ano que vem. E a Juventus gostaria de vendê-lo. Alguns times já procuraram, sobretudo uma equipe da Inglaterra, mas nada caminhou em relação a isso. Portanto, ainda existe a possibilidade, sim, de uma simples rescisão de contrato lá. Lembrando, a Juventus deve um valor ainda para Douglas Costa e isso pode ser equacionado com relação ao Grêmio. Informações que surgem do Grêmio nesse sentido. Primeiro, oficialmente, ninguém no Grêmio quer falar sobre esse assunto e ninguém do Grêmio confirma a possibilidade de ter Douglas Costa aqui. Mais do que isso, o Grêmio em determinado momento mudou o discurso, aquele discurso logo após a Copa do Brasil, onde o presidente Romildo Bolzan disse que o Grêmio iria tratar de reforçar a equipe com ídolos mundiais, com reforços mundiais. Isso mudou. 15 dias depois, um pouco mais do que isso, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil e em cima da Copa Libertadores da América, por Independiente Del Valle, em cima da eliminação da Copa Libertadores, o presidente Romildo disse que o Grêmio também diminuiria os seus investimentos na temporada. E em cima dessa questão, a gente precisa claramente colocar que a mudança de discurso para a cabeça do torcedor foi: não vem mais Douglas Costa. Até se fez a brincadeira a partir do momento em que vazou o nome do Nicão, que o Grêmio trocava Douglas Costa por Nicão e isso tinha a ver com a eliminação da Libertadores. Mas não. A partir dessa informação surge aquele assunto que também foi envolvido com o Douglas Costa logo depois da eliminação do Grêmio, que foi: Douglas Costa não viria para o Grêmio por causa de um campeonato ou por causa de uma ideia de projeção aqui na América do Sul. Ele viria para o Grêmio pela relação que tem com o Grêmio. O que nós podemos falar e saber com relação ao seu contrato? O que seria esse contrato? Segundo essas informações, o Grêmio teria 3 anos de contrato com Douglas Costa. No primeiro ano, um valor base e produtividade. Um valor base, lembrando, esse é um jogador que nas últimas 3 temporadas não fez uma média boa por temporada, perto de 20 jogos por temporada, o que é muito abaixo da exigência de um jogador desse tamanho, sobretudo desse investimento, ainda mais quando se falar de investimento para o Grêmio, aí se falava inicialmente um jogador acima de 2 milhões por mês, mas não é a informação que nós temos nesse momento. Essa retomada seria em cima da produtividade, com um risco que o jogador tem de ter alguma lesão, então seria basicamente um contrato com um valor base e sendo relacionado para os jogos, ou no caso estando apto para jogar, esse valor seria 3 vezes maior. Se ele completar um número mínimo de jogos, que seria em torno de 70% dos jogos da temporada, relacionado, ele teria esse valor que seria bem maior, perto de 3 vezes o valor base. No segundo ano isso vai diminuindo e no terceiro ano fixo um valor sem produtividade. Seria basicamente essa ideia de contrato com o Douglas Costa. Lembrando que o torcedor do Grêmio já está um pouco calejado com esse assunto, porque isso começou logo depois lá da eliminação, aí veio uma ideia de cortina de fumaça, o torcedor se incomodou, pensou nisso, até parou em tese de pensar nesse assunto, mas hoje o assunto foi retomado e o Douglas Costa também brinca com isso nas redes sociais, o que amplia a ideia do torcedor com relação ao futuro desse jogador e a possibilidade dele atuar aqui. De fato, o que existe é isso.
A gente sabe que a negociação, de certa maneira, foi, sim, retomada, reequacionada. O treinador Thiago Nunes gosta demais desse jogador, acredita muito no potencial dele. Tem todo um ponto positivo, o torcedor iria se empolgar, tem a questão envolvendo marketing, enfim, tudo que a gente já discutiu muito neste período, porque Douglas Costa, de fato, tem uma relação muito próxima com o Grêmio, tem o DNA do Grêmio, tem foto lá na escolinha, como a gente já colocou muitas vezes. Mas a questão física, em razão do investimento, preocupa o torcedor, sim, a gente tem que pensar basicamente nisso, porque o dirigente tem que ter essa responsabilidade, o dinheiro é do clube e a gente tem que pensar nisso. Mas, de fato, existe essa retomada e a partir de agora, se tiver uma aprovação da Juventus, me parece que o negócio encaminha para cá. É preciso sempre lembrar que nesses dias de parada do negócio, ou do Grêmio mais preocupado com outras questões, nada caminhou em relação a Douglas Costa na Europa. Os negócios lá já começaram a ser desenvolvidos, as situações já começaram a aparecer, e nada de concreto ou de proposta concreta a Juventus recebeu sobre esse jogador. Lembrando que a Juventus tem mais um ano de contrato na casa de 6 milhões de euros. Então é um jogador muito bem remunerado, jogador de ponta lá. Eu estou falando isso do ponto de vista, obviamente, de salário. E isso tem sim impacto até mesmo na possibilidade de uma rescisão de contrato. Portanto, eu não vejo tão fora a ideia da Juventus não precisar vender ou procurar vender esse jogador, porque eu não vejo tão fácil assim algum tipo de proposta por ele lá. E em cima disso, eu acho que o negócio pode caminhar para essa situação. Se o Grêmio vai ter força para contratar ou se o Grêmio vai conseguir chegar a convencer o jogador com propostas de produtividade, é uma outra questão. Mas a gente sabe também que dinheiro não é exatamente a preocupação de Douglas Costa. Um jogador muito bem remunerado por muitas temporadas, ele que saiu daqui, fez um sucesso esplêndido lá, jogador de ponta, de seleção, de grandes títulos. Então, a gente pode sim imaginar que ele possa ter, dentro da ambição da carreira dele, a ideia de jogar ainda em alto nível no Grêmio, que foi o que ele falou. Então, vamos aguardar os próximos passos, mas o fato é, e essa é a grande notícia, trazida por Wagner Martins aqui na Rádio Bandeirantes. Voltou o assunto Douglas Costa de forma importante, e ele pode aparecer como novo reforço do Grêmio, por que não, nos próximos dias. Seria um grande presente para o torcedor. Me parece que essa é a notícia e a partir de agora vamos viver mais uma vez, ou mais um capítulo da novela Douglas Costa, que tenha um final feliz. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.